Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje eu vou até inovar, vou mudar um pouco e a gente vai falar de dividendos também, mas a gente vai falar de um jeito diferente. Eu não vou querer mostrar para vocês aquelas empresas que pagaram mais dividendos, ou ainda aquelas empresas que pagaram dividendos nos últimos 15 anos, nem mesmo aquelas empresas que têm aqueles meses específicos e que você consegue fazer uma previsão. Tudo isso a gente já falou aí em vídeos, é só você olhar na nossa playlist de dividendos. Hoje eu vou falar sobre as empresas que não pagam dividendos aí pelo menos 10 anos. Então a gente vai pegar os últimos 10 anos e vamos falar um pouco dessas empresas que não pagam dividendos. Será que todas elas são ruins? Então logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal também, avisem os seus amigos e a gente já começa. Antes da gente começar a falar sobre dividendos especificamente no Brasil, eu quero falar um pouco sobre dividendos na Bolsa Americana. Eu vou falar aqui de duas empresas que não pagam dividendos, na verdade uma delas não pagava dividendos, e vou começar aqui pela empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, que vocês já estão vendo o gráfico aqui na tela, e que é uma empresa que ela começou lá atrás, ainda na década de 70, se eu não me engano, e hoje ela vale 327 mil dólares cada ação. Então você imagina um lote de 100 é esse valor vezes 100. Né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela não vai receber nunca dividendos. Warren Buffett é contra distribuir de dividendos. Então a pessoa, se ela quiser, por exemplo, ter uma renda anual com a Berkshire Hathaway, ela todo ano ela pode vender, por exemplo, uma ação, vai entrar 327 mil dólares na conta dela, ela vive com esse dinheiro em um ano e depois no outro ano ela vende outra ação, por exemplo. Tá? Seria uma opção. Por que que o Warren Buffett, por exemplo, é contra a distribuição de dividendos? Porque lá nos Estados Unidos os dividendos eles são tributados na alíquota de 30%. Então, para ele distribuir para os acionistas, inclusive para ele mesmo, e ser taxado em 30%, ele prefere deixar o dinheiro na companhia e ele sabe que ele vai conseguir investir, ele tem um grande histórico de investir bem o dinheiro dele, então os acionistas preferem também dessa forma. Quem entra na empresa dele já sabe que a regra do jogo é essa e que ele não vai distribuir dividendos. Talvez se o Brasil vier a tributar os dividendos, isso pode acontecer com empresas daqui também. Outra empresa que não pagava dividendos, no caso, é exatamente a Apple. A Apple, eu acho que dispensa comentários, todo mundo conhece, a empresa que fabrica o iPhone, o iPad, etc. É uma empresa que até 2015 ela era administrada e o presidente era o Steve Jobs, o fundador da empresa, e ele também era contra dividendos. Ele preferia ter 100 bilhões de dólares, por exemplo, em caixa do que distribuir para os acionistas. Ela não fez muita diferença em relação ao histórico dela, a gente vê que a ação subiu bem aqui até 2015, nesse período agora ela segue subindo bem também, mas a gente vê aí que também é uma estratégia naquele momento e, enfim, isso depende muito do gestor e lá nos Estados Unidos ainda tem essa questão também da tributação dos dividendos que pode vir a ser uma realidade também para o Brasil. Outra questão que as pessoas gostam muito de perguntar e de falar é que no Brasil era impossível uma empresa não distribuir dividendo a não ser que ela esteja no prejuízo. Porque eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, que o dividendo nada mais é do que uma parcela do lucro. Então a empresa teve lucro, ela é obrigada a distribuir 25% dos lucros para o acionista. Então isso é um certo engano das pessoas. Eu vou mostrar aqui o estatuto direto do Carrefour. Esse estatuto, por exemplo, vocês podem entrar no próprio site do Carrefour e vocês vão ver as 6 cláusulas aqui do próprio estatuto dele. Eu separei aqui a cláusula 5 e a 6 que estão na mesma página, só para vocês verem aqui, exatamente aqui no retângulo preto, o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, não inferior em cada exercício a 0,1% do lucro líquido anual ajustado. Então quer dizer, não é 25%. Nesse caso aqui do Carrefour, que é uma empresa que abriu capital no ano passado, é apenas 0,1%.
do lucro líquido. Ele tem aí nas outras cláusulas falando de reserva legal, 5% do lucro líquido, reserva de contingenciamento, reservas de incentivos fiscais, que são o dinheiro que o Carrefour conseguiu a partir de subvenções governamentais, por exemplo. A gente ainda tem aqui essa parcela de no máximo 99,9% do lucro líquido para investimentos e capital de giro, por exemplo. E a gente vê aqui que o foco dessa empresa não é distribuir dividendos, e sim crescer o negócio, mais ou menos parecido ali com o que o Buffett fez e com o que a Apple fez e com o que outras tantas empresas nos Estados Unidos talvez tenham feito e talvez não tenham dado certo. Então a gente nem consegue contar aqui. Mas vamos para a planilha para a gente ver quais são essas empresas que são o oposto, que nunca pagaram dividendos. Quer dizer, ó, dividendo em quantos anos aqui dos últimos, desde 2008 até hoje. Então quer dizer, essas aqui são as empresas que não pagaram dividendos nesses últimos 10 anos. Então a gente tem aqui Lupatec, Recrusul, Minupar, Tectoy, Wetzel, Teca, Ideiasnet, Bombril, GPC Participações, IGB, que se eu não me engano é a antiga Gradiente. Vocês vão ver que são todas empresas desconhecidas aqui, empresas que provavelmente realmente estão no prejuízo. Quando a gente vai para outra parte aqui da tabela, a gente vai ver todas as empresas mais conhecidas, ó. São as que pagaram em todos os anos. Ó, a gente vai ver aqui, ó, Klabin, WEG, B3, Guararapes, Sul América, Porto Seguro, ABC, Klabin, Grendene, Taesa, enfim, a gente vai ver as conhecidas. Então, o que a gente vai ver aqui? Vamos ver quanto rendeu essas empresas nesse período. E eu, de forma proposital, inclusive, eu peguei do dia 1º de dezembro de 2008, quer dizer, a pessoa acertou exatamente o melhor ponto de entrada da bolsa em 2008, só que ela comprou empresas que não geravam lucro e que não pagavam dividendo naquele período. E aí a gente vê aqui, ó, que de todas essas empresas aqui, ó, tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apenas que tiveram lucro e tiveram outras 14 aqui ou 13 que geraram uma desvalorização, algumas até com desvalorização superior a 99%. A média delas, se a pessoa tivesse alocado dinheiro igualzinho em todas elas, seria menos 23%. Então, no Brasil, dividendos significa que a empresa está sendo lucrativa e que ela está conseguindo distribuir os rendimentos dela. Tá? Então, os dividendos no Brasil são algo importante para você olhar na hora que você vai investir. E para vocês terem uma ideia melhor, vamos pegar, por exemplo, as empresas ali do final. Vamos pegar aqui algumas, desde aqui até aqui, por exemplo, e a gente vai ver que todas elas tiveram aqui rendimentos bem expressivos. Tá? A gente tem aqui 1019%, por exemplo. Se a gente pegar todas as empresas com 11 aqui, porque eu vi ali que está mais ou menos na ordem do menor para o maior, que senão vai ficar injusto aí a comparação. Ó, a gente vê que mesmo assim só esse mercantil aqui, investimentos, é que deu número negativo. Todas as outras deram um valor positivo. O fato delas terem pago dividendos fizeram com que elas no longo prazo, em 10 anos, realmente dessem um retorno positivo. Não necessariamente maior do que a renda fixa, a maior parte sim, mas deram resultados positivos. Então a gente vê aqui, ó, uma média de 534% nessas 77 ações, incluindo aquela que deu prejuízo nesse período, que foi a única. Enfim, pessoal, queria agradecer a todos, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Lembrando a vocês que a gente está aí com uma trilogia eleições, o primeiro vídeo já foi na quinta-feira, o segundo vídeo entra hoje, então vale a pena vocês assistirem. Quem é membro Gold, o curso de análise fundamentalista já está aberto com desconto bem expressivo. E se você por acaso não recebeu nenhum dos 3 e-mails que a gente já mandou até agora nessa última semana, manda e-mail para mim, dicadehoje7@gmail.com. Por enquanto essa página de vendas ela está fechada apenas para membros Gold, ela pede senha e depois aí mais para frente, sobrando vaga, a gente pode ser que abra para o público em geral. Muito obrigado aí a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.